Quanto tempo será que o Irã aguenta ainda? Porque o que eles têm de aliado ali que os ajuda a suportar essa ofensiva basicamente americana e israelense? Eles estão sozinhos, de certa forma, né? Para lidar, inclusive, com tensões internas e que também não é muito difícil de imaginar uma guerra civil ali dentro. Isso, eu tinha falado antes de duas possíveis saídas honrosas de uma teoria da vitória. Isso. A primeira era pegar o urânio, uma mega operação. A segunda é a ilha lá. Também é uma operação complicada, que não sei se tem ganhos. A terceira é criar uma guerra regional, ou uma guerra interna no Irã, alimentando as forças dissidentes das divisões étnicas que existem no país para que elas se rebelem contra o regime. E isso logo no começo da guerra aconteceu quando o Trump ligou para as lideranças dos curdos no Iraque e no Irã. E aí depois ele recuou. E por que recuou? Porque esse é o risco. Pode virar uma guerra civil. E se for uma guerra civil, você vai ter muitos problemas, porque é um país muito grande, 92 milhões de pessoas. A guerra civil na Síria causou um estrago imenso para muitos lugares, inclusive para a União Europeia. Parte da onda de polarização política da União Europeia veio como resultado da imigração massiva pós-guerra civil na Síria. Ou seja, imagina a migração que vai ser causada numa guerra civil num país do tamanho do Irã. Perfeito. E aí você começa a já mexer com mais outros problemas, porque se os curdos do Irã forem lutar, a Turquia vai ficar muito incomodada com essa operação e vai querer interferir no território dos curdos iranianos para impedir que eles ganhem essa autonomia. E aí o Paquistão vai ficar incomodado com os balutes, que é a outra etnia ali na sua divisa, que vai poder causar uma instabilidade na sua fronteira. Então os outros países vão começar a se meter na guerra civil do Irã, se tiver uma guerra civil. E a gente já viu esse cenário na Síria, já viu esse cenário no Iraque, na Líbia. Todo mundo começa a se meter na guerra civil, além de todo mundo que está dentro do país está na guerra civil. Que merda. E aí um dos produtos dessa história são organizações fundamentalistas, radicais, grupos subnacionais de toda a natureza que podem controlar territórios, e nasce o Houthi do Estreito de Hormuz, entendeu? E aí você não vai nunca mais ter uma navegação, um funcionamento normal do Golfo Pérsico, do Estreito de Hormuz, de nada do que está acontecendo ali. Os outros países do Golfo, né, os países árabes, olham para isso com bastante medo e receio. Porque se hoje Dubai, né, os Emirados, ou o Catar, ou a Arábia Saudita, que são hubs de tecnologia, de cosmopolitanismo, de negócios, de finanças, de tudo, e eles estão passando por um apuro e por uma crise existencial, para dizer o mínimo, se o modelo deles vai dar certo, porque eles eram ilhas de calmaria, de paz e de estabilidade numa região caótica. Agora eles estão no centro do furacão do problema. Toda a riqueza que eles construíram pode ser jogada no lixo. Agora, você imagina se esse negócio se torna permanente com uma guerra civil num país de 92 milhões de pessoas. Você nunca mais consegue colocar o gênio de volta para dentro da lâmpada, como nunca colocaram dentro da Síria, nem do Iraque e nem da Líbia. E nem do Afeganistão, que já meio que não tinha, uma história mais complicada. Mas Então, de todos os cenários, o pior é uma guerra civil no Irã. Desses três que porque você... ele é muito duradouro, ele é muito longo prazo, ele é muito difícil de você... Quem é que vai ter que entrar lá e, na base da força, reorganizar? Imagina o nível dessa força que vai ser necessário nessa hora que está todo mundo armado, todo mundo se matando, todo mundo já com o seu sonho antigo
um passo de ser realizado, que é os curdos terem um país, os azeres se juntarem com o Azerbaijão, formando o grande Azerbaijão, os balutes formarem sei lá o quê, os árabes iranianos quererem se juntar com não sei quem, os lurs, não sei da onde fazer sei lá mais o quê. Vai virar uma coisa... Você precisa de uma força muito gigante para botar a ordem naquele lugar de novo. A gente tem a chance dessa guerra civil ela ser multipolar ali dentro daquele microcosmo, né? Multipolar. Porque todo mundo vai querer participar, todo mundo vai tentar influenciar, porque todo mundo vai tentar defender os impactos no seu território, na sua fronteira, nos seus interesses. E aí a gente nunca mais vai ter Golfo Pérsico funcionando. Já é muito tenso no Irã há um tempo, Rock? Essas etnias que estão lá dentro, elas já são tensas entre si ou havia por conta do regime? O regime mantinha todo mundo sufocado. Entendi. Mas o Irã tem esse dilema não só de agora, de antes também. A monarquia anterior também lidava com esse desafio, que era construir uma identidade nacional que transcendesse as diferentes etnias. E isso é muito difícil. Porque primeiro que são muitas etnias e não é pouca gente. Para você ter uma ideia, os curdos iranianos é 10% da população. Tá. Os azeres se fala em 20%. Nós estamos falando por volta de 40% da população iraniana não é persa. É muita gente. É muita gente. E aí, 40% dessas pessoas, como que elas estiveram ali? Cada um tentou construir uma identidade, né? Então, ele tentou construir o Império Persa, a civilização persa. Vocês estão aqui com a gente, tal. Vocês não são persas, mas nós somos um império antigo e vocês estão aqui dentro. O outro tentou construir isso na base da religião, né? O regime atual. Na base da religião, você não é persa, você não é azeri, você não é nada. Você é xiita, muçulmano xiita. E só isso que importa. Até certo ponto funciona, né? Ou funcionou antes de... Funcionou na base dessa coisa, né? Tipo, funciona quando você tem um inimigo externo. Funcionou, por exemplo, um período quando teve a guerra contra o Iraque. Entendi. Irã-Iraque. Aí essa coisa ficou um pouco mais calma porque tinha um inimigo externo. Mas hoje, assim, como tem uma revolta contra o regime e assim, esses povos eles podem querer uma autonomia muito maior que uma outra parte do país não vai querer dar. E agora existe uma chance, um certo, não um vácuo de poder, mas um regime enfraquecido que pode cair. E aí eu que faço parte de uma etnia X que quero comandar, que quero o meu quinhão, que eu acho que é o que Deus me deu, aí eu vou pra guerra. Vai pra guerra e... Então, uma queda desordenada é um problema. O Irã se tornar um Estado... É um Estado fraco, né? Mas ele se tornar um Estado falido de verdade. E não é falido economicamente, né? É falido como não entregar o bem público mais básico, que é a ordem, e ter fronteiras organizadas e todo mundo ser parte do mesmo lugar e não um monte de grupos se matando. Então, esse risco existe.